Hoje o episódio do Papo de Quem Faz está um pouco diferente. Ao invés de receber um convidado de fora, eu quis trazer para dentro da nossa conversa uma empresa que faz parte diretamente da minha atuação como empreendedor e que tem me gerado muito resultado e conexão entre empresas aqui em Juiz de Fora e em todo o Brasil. Eu estou à frente da Permute, uma empresa que trabalha com um modelo de negócio ainda pouco explorado por muita gente. A permuta empresarial, na prática, a gente cria um ambiente onde empresas conseguem trocar produtos e serviços entre si, gerando novas oportunidades, otimizando recursos e movimentando negócios de uma forma inteligente. E para aprofundar nessa conversa, eu trouxe alguém que vive isso no dia a dia comigo. A Andréia, que está dentro da operação e acompanha de perto como essas conexões acontecem na prática. Seja bem-vindo, Andréia. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, seu precioso tempo. Nosso tempo, o tempo urge. Vamos falar aqui hoje de permuta empresarial. Andréia respira a permuta aí tem muitos anos já e queria primeiro começar pelo te dando boas-vindas ao nosso episódio do Papo de Quem Faz hoje, uma edição especial e começando contando um pouco de como foi vou começar pela minha trajetória com permuta empresarial e depois você conta a sua, ok? Obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada por isso. É muito bacana a gente poder falar um pouco sobre isso, né, do nosso negócio hoje, de como que você, na verdade, sempre respirou permuta, né, na sua vida, mesmo antes da Permute, e trouxe isso para dentro da plataforma, que foi também que abriu portas, muitas portas para a gente, porque você já sabia, já conhecia o negócio em si. Então, obrigada pelo seu convite. Bacana a gente poder estar aqui falando sobre isso. Bora falar de permuta, que a gente respira e vive permuta dia e 24 noite, né? horas. Então, começando aqui contando um pouco final de 2021 para 2022, eu, empreendedor muito inquieto, estava muito na zona de conforto, tocando mais a parte de construção de casa e loteamentos, estava sempre em busca de novos negócios, novos desafios e novas confusões. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que que recebeu uma recomendação do Luiz Carlos, que é até nosso cliente hoje na Permute. Luiz Carlos é de Belo Horizonte, é um senhor empresário, faz muita permuta e foi dono de rede de farmácia em Juiz de Fora, hoje mora em Belo Horizonte. E o Luiz, eu conheci ele através de um dos encontros empresariais. A gente se conheceu, teve uma empatia muito grande ali um com o outro. Ele sempre muito educado, muito simpático, muito bom de papo. E ali, em pouco tempo, a gente parecia ser amigos e conhecidos de muito tempo e poucos encontros que a gente teve. E como é bom a gente sempre estar servindo as pessoas, tratando as pessoas com educação, com humildade. Eu acho que ele sentiu e confiou em mim uma recomendação para a Permute em São Paulo, para poder eles me buscarem como um braço da Permute. E aí eu recebi uma ligação, no primeiro momento eu falei que não tinha interesse, eu já tinha feito parte de alguma rede de permuta antes e não queria mais, apesar de eu fazer muita permuta direto, na época que eu comecei na construção, sempre fiz muita permuta para poder alavancar os negócios, construções, trocando imóvel em material de construção para poder fazer. Mas a primeira resposta minha foi não. E aí, passadas duas semanas, essa pessoa voltou também a procurar de novo, vamos entrar e tal, não sei o quê. E aí, não sei porquê, eu falei, estou precisando de dar uma esquentada na vida, dar uma esquentada no sangue, estou precisando de novos desafios. E o que a Permute me chamou muita atenção é que eu falei, cara, eu tenho vontade muito de crescer
no mundo dos negócios, mas expandir um pouco, sair um pouco do interior. E às vezes a Permute é uma oportunidade que eu tenho de conhecer empresários de São Paulo, Rio e etc. Falei, vamos conversar sobre esse assunto. E aí marcamos uma reunião, acabei comprando a franquia em março de 2022, fez 4 anos esse ano, e aí iniciei como franqueado da Permute, fazendo um trabalho aí, e E foi aí que logo em seguida, nós nos vimos a primeira vez. por um acaso, encontrei com o André num restaurante de fora, foi apresentado, o André já trabalhava na Permute numa outra franquia. Eu fui convidá-lo para ser meu afiliado. Ele Você foi me falou, convidar para ser, eu foi, falei, pô, acabei de acabei de comprar uma franquia. Eu franquia falei, e ah, tal. que pena. E aí, a Andréia, nesse dia, ficou na minha, aquela sementinha plantada. Eu falei, pô, pessoa que já vive o negócio, então, mas estava em outra empresa. Eu falei, se por um acaso um dia ela ficou na minha cabeça, num dia ela sair, pô, juntar força comigo seria ideal, porque a Andréia tinha toda a expertise de tocar um negócio de permuta empresarial, que não é simples, não é fácil, mas não tinha muitas portas, não tinha muito relacionamento, por ser do Rio, Exatamente. ter vindo para Juiz de Fora, e aí eu falei, pô, aí encaixar igual o dedo no nariz. E aí, André, depois saiu da outra empresa e eu convidei para vir a gente trabalhar e fazer esse trabalho juntos. Foi. E aí começou a nossa história na Permute. Ah, A Andréia está à frente, você desde o início toca todo o negócio, né, André? Com muitos desafios, mas sempre o CPF forte, tocando e nunca correndo, nunca deixando de resolver nada, encarando qualquer desafio, qualquer tudo que problema vier a gente de mata no frente, peito. de tarde, de manhã, de noite, final de semana. E assim a gente está aí firme e forte até hoje, há 4 anos. Eu falo com muito orgulho que desde o início a Permute é autossustentável, a gente nunca tive que investir dinheiro na Permute, ela sempre deu lucro desde o primeiro mês, isso é raríssimo. É Eu verdade. que sou da construção civil, eu sei que a gente compra um. Eu tenho empreendimento que eu estou fazendo esse ano, que eu comprei a área de terra em 2017. Estamos falando aí quase 10 anos depois. Eu comecei a obra agora, para ficar aí 2 anos, 3 anos de obra, e depois vender para receber em 12, 14 anos para frente. Então, é uma coisa de extremo longo prazo. Sim. Então, eu entendo esse que o jogo do dinheiro é assim. Mas a Permute foi uma surpresa muito boa, desde o primeiro mês ela sempre deu lucro. A Permute, na verdade, é uma empresa já consolidada, já tem toda uma estrutura por trás, e a gente consegue 22 anos fazer. de mercado, a gente É, pegou ali toda uma estrutura já, né? exatamente. A gente, na verdade, nós Conta a somos. sua história agora, Ah, para os nós somos, clientes. então, pois é, nós somos muito parecidos. Acho que por isso também a gente conseguiu estreitar e trabalhar juntos bem desde o início, né? A gente. Quase não briga todo dia só. Mas assim que é bom, a gente briga, desenrola e tá tudo certo. E as 4 vezes por dia A só, gente, mas no final do dia você acerta. a gente não se conhecia, mas a gente acreditou muito um no outro, confiou muito um no outro. Então, isso é assim, foi um início muito bacana entre a Esses gente. dias eu te perguntei, né? Como que você entrou para o mundo da permuta, né? Foi. Eu entrei por falta de opção. Conta um pouco disso. Na verdade, eu Você me foi mudei para o para exame de cá. seleção, não foi? Foi. Eu me mudei para cá por conta, né? Minha família teve uma mudança e meu enteado veio com a mãe para cá e eu e meu marido largamos tudo no Rio, largamos tudo mesmo. Vendemos apartamento, larguei trabalho. E aí cheguei aqui, não é muito fácil de conseguir uma recolocação, né? Na minha área, então, que era a área de educação. E aí eu comecei a mandar currículo. Comecei a mandar currículo e fui chamada para uma seleção por uma empresa de recrutamento de seleção, que era vaga para trabalhar numa franquia de permuta. E eu fui, eu falei, cara, não tem outra, é isso aí, vamos embora, vamos encarar, vamos ver o que que é. E eu gostei muito do negócio. Aquilo eu me identifiquei demais. E todo dia é uma coisa diferente, é um cliente diferente, é um negócio diferente. Por que é um negócio diferente? Todo dia é um negócio diferente. Porque são vários segmentos que a gente trabalha ao mesmo tempo. Então, eu trabalho com o pessoal de pedra,
uma pessoa que vende areia, eu trabalho com a rádio, com uma agência, com um hotel, com um restaurante, né? Botox, Então, harmonização botox, facial, harmonização, implante capilar, construção, construção, terreno, tudo. Então, passagem aérea, tudo. Então, em um mídia, dia, eu né? falo, às vezes, com 20, 30, 40 clientes diferentes, em segmentos diferentes. Segmentos diferentes. Então, assim, além de ser, você tem que estar com a cabeça ali, liga, desliga, né? É maravilhoso, porque você também, Tudo isso está aprendendo coisas todos diferentes, os dias, todos os dias. que é uma grande dificuldade do negócio. Você tem que entender E eu faço e questão saber de vender um entender. pouquinho de cada coisa. Eu quero entender, eu faço questão. Hoje a gente teve uma reunião com um cliente que quer comprar madeira. E eu, o tipo de madeira que ele quer, eu não sei, eu não conheço. Mas eu falei com ele, eu faço questão de ir, porque eu quero aprender. Eu quero entender o tipo de madeira que você quer. Para saber o que está negociando. Exatamente. Eu preciso falar com o mínimo de propriedade. Quando o cliente ele entra na permuta, a venda é uma consequência. O movimento de venda é uma consequência. Mas ele precisa comprar. Então, para eu poder ajudar esse cliente, intermediar numa compra, eu preciso entender ele, conhecer o produto dele, conhecer os produtos dos outros clientes, para poder ligar essas pontas. Senão não vai. Não é simplesmente. Me fala uma coisa, para quem nunca ouviu falar, o que é, de fato, a permuta empresarial? A permuta empresarial, a permuta em si, é uma troca entre empresas. Mas a permute faz essa intermediação. Pegar essas empresas que fazem parte da rede e fazer com que elas consigam adquirir o que elas querem, pagando com o que elas têm. Então, o movimento em si é de venda. O que a gente faz, não, assim, para ter um entendimento um pouquinho mais efetivo, é o nosso dia a dia normal, o nosso macroambiente corporativo, né, de compra, venda, a gente sai, a gente almoça, a gente vai no mercado, a gente compra uma roupa. É exatamente a mesma coisa, só que num ambiente menor, né? Então, dentro dessa rede de negócios, o movimento é de venda e de compra. Só muda a moeda, né? Para quem nunca ouviu falar em permuta empresarial, dando um exemplo, eu gosto sempre de dar exemplo para poder explicar um pouco melhor, para ficar mais fácil o entendimento. A permuta empresarial é uma permuta que a vida inteira, desde Se fez. de Desde os primórdios. milhares de anos, existe a troca, porém a gente faz a gestão das permutas das empresas. Exemplo, uma construtora que faz prédios residenciais. Ela tem lá apartamentos para vender e a gente faz intermediação. Vende esse apartamento da construtora para uma empresa dentro da nossa rede e com esse saldo, com esse crédito, a construtora compra o que ela quiser dentro da rede. Por exemplo, ela troca um apartamento com uma gráfica. Vamos colocar um apartamento de 300 mil reais. Para ela trocar direto só com uma gráfica, talvez fique inviável, porque ela ficar com 300 mil de crédito para comprar em flyer, Só em em gráfico. catálogo, em revista, em material impresso ou material de publicidade, é muito para isso. Porém, se ela troca na rede e aí a gente dá a opção para ela comprar 300 mil, ela compra 30 mil vai fazer um lançamento de um prédio, compra 30 mil da gráfica, compra 50 mil em rádio, compra 50 mil em TV, Globo, SBT, e aí ela faz o lançamento usando essa venda desse apartamento, comprando diversas empresas diferentes, para não ficar engessada e travada só com a permuta bilateral entre um e outro. Exatamente isso que a gente faz, a gestão entre a permuta, a gente faz um trabalho para poder viabilizar e tornar essa permuta mais descomplicada do que geralmente você fazia com viabilizar essa permuta, né? Fazer com que aconteça e a gente cuidar disso, ajudar, buscar o que ele quer. Por que você acha que tem tanta resistência no mercado de permuta ainda, que é uma coisa tão antiga, mas existe muita resistência e um desconhecimento sobre o modelo? Eu acho que, na verdade, a permuta faz parte da vida de todo mundo. E as pessoas não se dão conta. Enfim, a gente estava outro dia conversando, porque meu tio ia pescar, ele levava garrafa de cachaça para trocar com os pescadores lá, enfim, desde sempre, alguém já trocou alguma coisa em algum momento, mas não é consciente que está sendo feita essa permuta. Na hora que você formaliza isso, fala, olha, é assim que acontece. As pessoas ficam meio, não entendem, não conhecem muito bem, acham que tem alguma coisa errada ali.
Quando, na verdade, nada mais é do que a gente já faz. Só que a moeda é que é outra, só muda a moeda. E vai ter uma pessoa ali acompanhando o tempo inteiro. A resistência ainda é uma questão de convencimento, às vezes, sabe? De a gente sentar e mostrar para essas pessoas o que fazer. Eu acho que a resistência é muito da mentalidade ainda É. das As pessoas. pessoas são resistentes ao que não é, ao Que que é é muito diferente. diferente, que é o grande diferencial da pergunta, é exatamente isso. Mas eu acredito que a resistência é mais por uma falta de se abrir mesmo a entender o negócio de fato, sentar na mesa, porque se sentar na mesa e mostrar tantos benefícios que existem, todas as empresas, todos os empresários certamente fariam parte. Sim, com certeza. Muitas vezes tem alguns clientes que a gente precisa fazer o sentido inverso. Meio que encaminhar uma negociação para que, né, não, olha, acontece mesmo, está aqui. O que uma empresa precisa ter para organizar, para começar a trabalhar com permuta? Primeiro tem que ter um CNPJ. E assim, as empresas que tenham a margem muito pequena, eu fico com um pouco de cuidado com empresas menores, porque a gente, dependendo do tipo de produto ou de serviço, a gente pode prejudicar ao invés de ajudar. Então, o que a gente precisa primeiro é entender a estrutura desse cliente e saber como que a gente pode ajudar. Sempre com muito cuidado, né? Não é sair vendendo, fazendo negócio aleatoriamente. É fazer com cuidado para poder entender a realidade de cada empresa e trabalhar dentro do limite de cada empresa. Então, a empresa, para começar a trabalhar com permuta, um pouco da minha visão sobre isso, é mais a pessoa entender realmente o que ela pode disponibilizar, qual o percentual do faturamento dela mensal que ela Exatamente, isso aí. pode Entender essa disponibilizar para fazer em estrutura dela. permuta, Isso aí. o que ela tem interesse em comprar, se é produto, se é serviço, o que a empresa dela tem de demanda, para assim tomar a decisão se faz sentido participar de uma rede de permuta ou não. Exatamente. A gente tem todos os segmentos possíveis e impossíveis dentro da rede. Então, se a pessoa tem uma margem de lucro e tem capital de giro para fazer permuta, Não ela tem por que faz não todo fazer. sentido. Não tem por que não fazer. Só vai viabilizar uma compra que ela iria fazer. E falando um pouco do que você falou, o que inviabiliza a empresa participar? Posto de gasolina, que A margem é muito percentual de pequena. lucro líquido é 3, 4%. Supermercado, que a margem de lucro é extremamente apertada, pequena. E alguns segmentos assim. Tem margem de lucro que suporta e tem capital de giro para fazer permuta? Não tem por que não fazer. Não tem, não tem. Quais são os principais erros que você vê empresas cometendo quando tentam fazer permuta por conta própria? Boa pergunta. Quais são os principais erros? Assim, na verdade, é porque depende muito, são muitos segmentos diferentes. As empresas que começam a fazer permuta direta, muitas vezes ela pode não ter a margem suficiente para fazer aquela permuta e ela meio que se empolga e troca, faz aquela troca. Ela vai ter que tem um custo para ela entregar aquele produto que ela está fazendo, né, que ela está oferecendo. Ela vai conseguir segurar aquilo? A gente pegou e vai de repente pegar aquilo que ela pegou na troca e vai tentar fazer dinheiro. Então é trabalhoso, não é uma coisa que se faz de um minuto para o outro. Empresas que têm margem, empresas grandes, de repente até fazem, mas aí entra naquilo que você falou, do volume. De repente, ele vai fazer uma permuta direta com uma coisa pontual, com uma empresa pontual, é um volume muito grande para ele fazer somente com aquela empresa. Outro dia uma incorporadora trocou, contou que trocou 2 terrenos em muda para replantio, reflorestamento, direto com um viveiro de planta. E aí é um erro muito comum que os empresários fazem com intenção e vontade de fazer o negócio, mas a pessoa é incorporador, loteador. Ele tem expertise em vender terreno. Sim. Você vai pegar 300, 400, 500 mil reais de planta, é uma coisa que você não sabe vender, é uma coisa que ocupa um território, Sim, ocupa um espaço, exatamente. precisa de cuidado, precisa de um... Faz na E aí, empolgação, fazer por fazer, aí é um que aí vira um erro. peso, vira um problema. Você vai fazer o quê? Muito, muito arriscado essa empresa perder essas plantas, porque a planta sai Você tem que cuidar do daquela vaso, planta. começa a enraizar na terra, onde está guardada, e aí você perde a planta. Se não cuidar, se não aguardar, você vai perder a planta, pode dar. Então, assim, não faz sentido.
pega o terreno, vende numa rede de permuta e Gera o crédito, pega pega a um planta que ecossistema quiser, de que empresas para você precisar. consumir o que você Às precisar. vezes ele até precisa Precisa de de planta? planta. Exatamente. Não, essa empresa fez por causa disso. É. Ele precisa de planta. Mas ele não Só que precisava ele daquilo precisava de tudo de 60 mil planta. reais e pegou 400 mil de Isso aí, planta. Vai não fazer o que precisava. com essa planta? Então, assim, é um erro muito comum. Os empresários, às vezes, empolgam, emociona e quer fazer porque achou que foi um bom negócio. É porque, na verdade, na hora que Mas- você faz esse negócio, como você não está tirando dinheiro do bolso diretamente, às vezes a pessoa faz na empolgação. Isso é verdade, não tem jeito. Só que aí depois, como é que vai finalizar isso, né? Porque a pergunta você precisa fazer com que ela gire. Faz uma saudável, faz a segunda saudável, a terceira. Será que vai conseguir? Até quando que vai conseguir? Na sua visão, existe algum tipo de empresa ou segmento que se beneficia mais desse modelo de negócio? Na verdade, os loteadores são, acho que, os que mais se beneficiam, porque é onde tem uma margem melhor e ficam com uma possibilidade muito grande de negócio, né? De você, um loteador, um incorporador, uma construtora, tem muitas opções para que eles possam pegar na rede, né? Em troca ali, não só Concordo, uma coisa. Concordo contigo. Mas, assim, eu falaria que mais se beneficia é o prestador de serviço. Sim, porque ele não tem custo nenhum. Não, tem custo. Não, Tem custo. menos. Mas o custo Fixo. fixo Custo já fixo está existe. ali incluído. Então, por exemplo, o hotel, se ele tiver 100% de ocupação, 70% de ocupação, 80%, o custo fixo dele é igual. Sim. A contabilidade, advocacia, qualquer empresa de serviço. Esses dias a gente fez uma transação muito grande com uma empresa de painéis de LEDs nos aeroportos. Essa empresa, ela colocar ali 3, 4, 10 empresas a mais colocando sua marca nos aeroportos, é lucro. o custo fixo dele já está ali. Ele vendendo em permuta ou não. Ele trabalha com espaço vazio. Então, essa galera se beneficia. Hotéis, por exemplo. Dificilmente o hotel está 100% ocupado, a não ser uma data ou outra especial. Mas algumas exceções. Durante o ano todo, grande parte dos dias estão com ociosidade. Então, por que não fazer? Então, essa galera se beneficia. E empresas com maiores lucratividades, como construção civil, loteamentos, etc. Com certeza, tem total razão. Assim, a gente trabalhando em cima da ociosidade, hotel, escola, né? Sempre tem aquela questão de você trabalhar em cima do que você já está pago ali. O custo fixo já está ali, já está sendo gerado, já está sendo coberto. Mídia, por exemplo, o espaço da rádio, o espaço da TV, também, o espaço dos segundos qualquer tipo de mídia de publicidade que não foi usado hoje de manhã, perdeu. Um produto extremamente perecível. O que não foi anunciado agora de manhã e tinha espaço, não volta mais, não tem como fazer. Acabou, perdeu o dinheiro. Então, esses são os melhores. Para quem faz permuta, realmente é o que tem. E a permuta, ela viabiliza, é mais vantajoso. Ela funciona as empresas a fazer. E é por isso que grande parte dessas empresas de mídia, das empresas de mídia de um modo geral, fazem permuta. Na maior parte direta. E é onde, na verdade, acabam fazendo negócios que nem sempre vão usar 100%. E a plataforma facilita nesse momento. Porque ele pode fazer por dentro e conseguir consumir o que quiser. Eu quero compartilhar um exemplo real de uma troca que você gerou, e eu vou falar pense em alguma também, que gerou um resultado inesperado, extremamente positivo para algum cliente, alguma empresa afiliada da Permute. Inesperado? É porque assim, a gente se programa, né? Mas a negociação das máquinas com o cliente da mídia, aquilo foi uma transação que a gente não esperava que chegasse no volume que foi, ele foi inesperado realmente. E o cliente da máquina optou por vender uma segunda máquina. Então, isso resultou num volume bacana de movimentação. Foi a maior transação da história. 22 anos da Permute. 1.130.000. mil. Então, isso é uma coisa que foi muito bacana. Assim, e aconteceu. A empresa de locação de máquina e equipamento vendendo para a empresa de mídia em aeroporto. Né? Exatamente. Então, assim, isso foi natural, porque ali a gente fez a primeira transação, né, que eu estava ali mais próximo. Depois nós resolvemos fazer um grupo com todos os envolvidos por WhatsApp. E eu meio que fiquei de observadora.
E a coisa foi indo, foi evoluindo. Posso pegar mais uma? E o cliente vendedor falou que tudo bem, e aconteceu, porque a gente também, ali se criou um vínculo, uma ligação de confiança. Viu que era uma empresa, as duas eram empresas muito fortes e consolidadas, e a negociação aconteceu de forma muito natural. Foi muito bacana ali. Eu fiquei de observadora, até emocionei no dia. Eu gosto de dar um exemplo real de uma troca. A gente faz Várias. inúmeras todos os dias, né? Mas uma que eu lembro que foi uma indústria gráfica grande de fora. E aí a primeira visita, o primeiro papo que a gente teve, reunião com o empresário dono, e aí ele, não faço permuta, assim, não, eu já faço permuta direto com as empresas, não tem interesse e tal. Aí eu fui certeiro com ele, cara, mas você não precisa de, o que você precisa para a sua empresa ou para a sua vida pessoal? Aí ele falou assim, cara, a empresa precisa de muita coisa, insumo, papel, tudo que existe dentro de uma indústria gráfica. E para minha casa, estou acabando de construir agora, minha casa acabou de ficar pronta no Alphaville, então vou precisar de móvel, ar-condicionado, móvel de área externa, móvel planejado. Eu falei, aí que a gente entra. Exatamente, você vai, então nós vamos fazer os seus móveis e você vai pagar com o seu produto. E assim a gente fez. A primeira negociação dele foi R$ 580 mil de móvel planejado para uma casa no Alphaville. E ele vendeu isso muito rápido, porque a gente... O volume que foi... Trabalhou a venda aí de, sei lá, uns 300 e poucos mil dentro de Juiz de Fora. E aí quando faltou para completar ali 200 mil reais, a gente abriu, a gente teve uma demanda da revista Caras em São Paulo e a gente rodou 200 e poucos mil reais de edição de revista da Caras. Então, esse é um exemplo real que aconteceu, que é muito, muito bom e, além de tudo, abriu portas para essa empresa de fora para fazer rodar uma revista Caras, uma empresa... E passou a fazer muito negócios para fora. No Brasil de tantos anos. E aí, como a gente, a Permute é uma rede de permuta que ela não tem fronteiras, ela não tem limite geográfico, então a gente conectou grandes empresas, Rio, Belo Horizonte, São Paulo e Juiz de Fora. Hoje a gente tem grandes empresas de Juiz de Fora, grandes casos de negociações nossas em Juiz de Fora, fazendo negócio com empresas grandes, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que provavelmente essas empresas nem imaginavam que um dia uma gráfica ia rodar uma revista Cara em São Paulo. Pelas vias normais poderia chegar, mas ia demorar um tempo ainda, né? A Permute tem isso também. O caminho pela facilidade de você estar no mesmo ecossistema. Então, quando você é um afiliado da Permute, os próprios afiliados tratam uns aos outros como pertencentes daquele mesmo grupo. E aí, quando você pertence àquele mesmo grupo, a mesma tribo, abre portas que é impressionante. É uma coisa que um resultado muito grande que a rede de permuta também ela gera é relacionamento entre empresários, que hoje existem muitos eventos, muitas empresas que fazem essas conexões de network, etc. Mas a gente faz isso de uma forma gratuita, gerando conexão, gerando eventos, aproximando empresários. Fazendo negócios. Fazendo muitos negócios, mas de uma forma mais leve, uma forma mais espontânea, mais descontraída. E essa é a intenção e isso tem gerado grandes resultados. Então, André, mais uma perguntinha boa para você. Muitas empresas têm estoque parado com capacidade ociosa. Como a Permute entra como solução nesse cenário? Capacidade, um produto em estoque, né, ali durante muito tempo, capacidade, o cara tem um espaço ali que está sendo ocupado com um produto que não está gerando nada para ele. Então, a gente entra nesse momento também, para poder reduzir esse estoque, liberar um espaço para ele, de novo dentro do estoque dele, para ele trazer produtos novos, fazer negócios também na vida dele, que a gente também não pode parar só em permuta. Mas um estoque ocioso dentro de um espaço de uma empresa é perda de dinheiro. Então, falando um pouco de exemplo real na prática que a gente teve agora recente, uma transação muito boa em relação a isso, até no segmento que eu atuo, uma grande incorporadora de Juiz de Fora que lançou um empreendimento com 1.000 lotes
E é muito comum, quando você faz um lançamento, um empreendimento grande assim, sempre sobra um saldo residual, e esse saldo ele agarra um pouquinho para vender. Porque quando dá aquele boom, você investe muito em publicidade, bota uma energia muito grande, você tem uma venda muito expressiva no início. Só que depois a poeira baixa, calma. Então essa incorporadora estava com 190 terrenos de estoque, e aí acaba segurando um pouco no investimento, com publicidade, com TV, com rádio, com panfletagem, etc., para ali não investir uma grana muito alta, porque ela não tem mais 1.000 lotes para vender. Ela agora tem 190 lotes. E aí o que a gente fez? A gente propôs essa empresa a vender alguns lotes, então ela entrou vendendo de cada 2 lotes, 2 terrenos de 200 e poucos mil, e ela já fez com a intenção de quê? Comprou 80 mil de Rede Globo para fazer publicidade do empreendimento, 60 mil de rádio, 50 mil de gráfico. Então, ela fez um relançamento desse saldo residual sem tirar dinheiro do bolso. Exatamente, isso aí. Então, esse falando um pouco sobre estoque parado, a gente faz, a permuta faz essa viabilidade, ela flexibiliza algumas coisas para quê? Essa empresa entrou com publicidade pesada, sem tirar dinheiro do bolso, e botou o estoque para fora com essa estratégia que a gente teve com eles. A gente teve também, agora me fez lembrar do um cliente nosso, uma importadora de São Paulo, de produtos para cervejaria, que ele conseguiu um preço muito bacana. Lembra disso? De malte. Ele importou um lote muito grande de malte. E aí vai um pouquinho ao contrário do que a gente estava falando do estoque ocioso. Ele não tinha espaço para estocar. Ele não conseguiria absorver tudo aquilo dentro da empresa dele. E aí ele botou 9 toneladas de malte, que é commodity. Isso não existe em lugar nenhum. Pode procurar em qualquer negociação em permuta. Commodity é praticamente impossível, mas na permuta rola, né, algumas situações assim. E ele vendeu essas 9 toneladas de malte para cá. Né? Vieram... Foi muito bacana ver aquilo, assim, e a felicidade de quem estava comprando e de quem estava vendendo também, porque ele conseguiu pegar o que ele precisava, vendeu o que ele precisava e o resíduo ele trouxe para a gente. Andréia, para quem quer começar, para quem quer startar nesse modelo de negócio e quer virar um afiliado da Permute, o que ela precisa fazer? Como ela começar? Só entrar em Além contato. De ter Entra em contato CNPJ comigo. Tendo CNPJ, tendo uma estrutura para receber, para fazer permuta. Só entrar em contato comigo. Entra em contato, provavelmente vai ter o nosso link aqui, o nosso contato, marca uma reunião e a gente mostra ponto a ponto, detalhe por detalhe, como funciona a operação, como é que a gente trabalha juntos, a nossa parceria. Apesar de sermos uma empresa, é uma negociação, né, comercial, mas a gente busca trazer esse cliente muito para perto. Então, ele vai estar conosco o tempo inteiro, sempre vai ter alguém ajudando ele. O primeiro ponto é chegar até a gente. Entra em contato comigo, marca uma reunião. E a gente vai... O primeiro passo é sentar numa mesa. Sentar numa mesa e conversar. Falar, abrir entender quem é esse cliente. O que ele precisa. A gente entender o que ele quer e ele entender como realmente funciona e como fazer a permuta. Não é difícil. E aí ele vai criar mistério. Uma conta, a gente vai criar uma conta dele, como uma conta corrente mesmo. Para eles fazerem todas as transações, tudo via aplicativo, tudo com muita tecnologia, com muita qualidade. Funciona como um aplicativo do Permute hoje, eu falo que funciona melhor do que muito aplicativo de muito banco. Verdade. A gente, R$1 é um ponto, então todas as transações são feitas dentro de um aplicativo e a partir dali, abriu sua conta, a gente só começar a fazer negócio. Começar a fazer negócio e entender o que a empresa tem de demanda e qual oferta, qual produto que ela tem para poder vender. E ele também abrir ali todo o leque do negócio. É isso, assim, é entender que não é diferente do que é feito na nossa vida, no dia a dia. É um aplicativo de banco que você vai chegar na esquina, vai comprar, vai pagar pelo aplicativo, vai fazer um Pix. Então, o movimento é o mesmo, é exatamente igual, só muda a moeda. Bom, Andréia, obrigado pelo seu papo. A gente ficaria aqui uma semana falando de permuta. A gente quase não fala. Facilmente. Mas eu acho que a gente conseguiu aí passar um pouco, né? Lógico, muito resumidamente, a história um pouco do que é permuta empresarial.
Mas para você que quer entender um pouco mais, conhecer um pouco mais desse mundo, saber o tanto de possibilidades que a gente tem nesse mercado, chama a gente aqui, dá um toque. E se você está gostando do nosso podcast, curta, compartilha e obrigado e até o próximo episódio. Até mais.